Olá pessoal, eu sou o engenheiro civil Rafael Noemberg e eu vim trazer para você um conteúdo muito bacana que é a respeito de fundações rasas, fundações profundas. É um conteúdo muito bacana e espero que você goste. Então, hoje nós vamos falar de engenharia. Vamos falar um pouquinho a respeito de infraestrutura, uma parte muito importante de uma edificação. Afinal de contas, construção, obra, não é só para você escolher revestimento, pintura, acabamento. Imagina se todo aquele piso bonito que você escolheu começa a rachar. Imagina se a casa em si começa a ter um monte de fissura, um monte de trinca. Se aquele rodapé de poliestireno caro que você instalou começa a ser tomado por umidade que está vindo debaixo da casa, vai estragar tudo aquilo que você está planejando. Então hoje a gente vai entender um pouquinho o que são esses efeitos, como é que a gente pode prevenir isso. E aí você pode inclusive conferir na sua obra, se está tudo sendo feito certinho, se não está. Infraestrutura, uma edificação é dividida em infraestrutura, tudo aquilo que está abaixo do primeiro pavimento, do solo para baixo, digamos assim, que é a parte de fundação, alicerce, baldrame. E também a casa é dividida pela superestrutura, tudo aquilo que está acima. E hoje a gente vai se deter na parte de baixo, infraestrutura, Quais são os procedimentos? O que é feito? Como é que é desenvolvido esse alicerce da sua casa? Mas antes da gente começar a falar do tipo de fundação, começar a falar do alicerce, de impermeabilização, coisas importantes para serem executadas durante a sua obra, a gente tem que falar de algo bem importante que é um exame. Quando você tá doente ou quando você quer fazer pelo menos um check-up, você vai até o médico e ele vai te pedir uma série de exames para poder analisar isso, saber como é que está. Para ele poder dar uma opinião, ele precisa ter informações. E o engenheiro civil não é diferente. E esse exame que eu estou falando é o exame de sondagem. O que é essa sondagem? Essa sondagem é um exame que vai estar mostrando para o profissional qual é o tipo daquele solo, qual é a resistência daquele solo, se tem nível de lençol freático alto ou não, porque tudo isso vai estar influenciando no tipo de fundação que vai ser escolhido. Esse procedimento de sondagem ele é feito por meio de um tripé, o pessoal instala um tripé. No meio desse tripé vai ter um peso que o profissional que estiver ali manipulando o equipamento, ele vai estar puxando com uma corda esse peso até uma determinada altura e vai largando esse peso vai batendo numa haste que é oca e essa haste vai penetrando no solo conforme as batidas. Tem toda uma normatização explicando como tem que ser feito, toda uma padronização, mas o importante é você saber que esse exame de sondagem ele vai coletar amostras desse solo. Depois de coletar amostras desse solo, a empresa que fez essa sondagem, ela vai extrair um relatório que vai ser esse exame que você vai estar direcionando para o engenheiro. Nesse exame ele vai ter um gráfico mostrando a resistência do solo, mostrando os tipos de solo que tem ali, que a gente que existem solos arenosos, argilosos, solos mais compactos, inclusive o relatório ele traz isso, se o solo é bem compacto, é pouco compacto, porque quanto mais compacto tiver esse solo, melhor vai ser essa fundação, quanto menos, pior vai ser. Então a tendência é essa sondagem cada vez mais profundo. Por meio desse exame, o engenheiro vai começar a analisar qual a resistência do seu solo, qual é o melhor tipo de fundação que vai estar se enquadrando ali, se é uma fundação rasa, uma fundação profunda. Mas a fundação, qual é a finalidade dela? Bom, a finalidade da fundação, independente do tipo de fundação que a gente vem escolher, é para descarregar, é para que todas as cargas que estão em lajes, vigas, pilares, sejam concentradas nessas fundações e essas fundações vão descarregar toda essa carga no solo. Ela vai ser o elemento responsável por manter a nossa edificação estável. Mas quais os tipos de fundação que a gente pode encontrar? Então a gente tem os tipos de fundação superficial e temos as fundações profundas. Qual é que é a diferença entre elas? As fundações superficiais a gente costuma usar quando o solo ele tem uma resistência bem alta, logo nas primeiras camadas de solo, não passando de 3 metros de profundidade. Então tudo que é até 3 metros de profundidade nós consideramos sapatas superficiais. Tudo aquilo que é fundação precisa ir abaixo dos 3 metros, a gente já começa a trabalhar com a ideia de fundações profundas.
né? Mas quais são os tipos de fundações superficiais? Quais são os tipos de fundação profunda? Bom, a engenharia ela desenvolveu diversos tipos de fundação, né? E falando da parte de fundações superficiais, nós temos as mais comuns, que são as sapatas, né? São blocos piramidais, né, quais ele vai ficar sentado sobre o solo e ele descarrega toda a sua carga ali. Dentro da parte de sapatas isoladas, a gente também tem as sapatas de extremas, né? Como o nome já diz, ela é uma sapata que fica alocada na extrema do terreno. Afinal de contas, a gente não pode construir uma sapata que venha invadir o terreno do vizinho, né? E essas sapatas isoladas, normalmente, o pilar ele se carrega bem no centro. Para poder construir numa extrema, foram desenvolvidas então as sapatas de extrema. Elas vão funcionar meio que como um sapato, né? Como um pé. Vem o pilar aqui e a sapata ela fica para dentro do nosso terreno, para não estar gerando nenhum problema com o vizinho. Além das sapatas superficiais, as sapatas isoladas, nós também temos as sapatas corridas. Sapatas corridas nada mais são do que uma grande viga, né, que corre no entorno de toda a casa, né? Ela é muito utilizada quando a gente tem cargas uniformes, né, como paredes de alvenaria estrutural, como paredes para steel frame, né, obras mais modulares, né, elas são tranquilamente usadas, inclusive muros, né, que não tem grandes cargas, né, as vigas corridas podem ser utilizadas nesse caso. Um outro tipo de fundação superficial é o radier, né? O que é esse radier? O radier nada mais é que uma grande laje, né? Ela é uma estrutura bem monolítica, digamos assim, porque toda a casa vai ficar sobre esse radier, sobre essa laje, né? Ela descarrega de forma bem uniforme as cargas no solo, né? Basicamente fica como se fosse uma prancha sobre o solo descarregando toda essa carga, né? Ela também é muito utilizada para esses sistemas modulares, principalmente o steel frame, o wood frame, né? São estruturas que também são leves, né? E podem tranquilamente ser usadas para esse tipo de fundação. Por ela ser uma fundação bem que atinge uma área muito grande, ela é possível ser feita em solos às vezes que não tem uma resistência muito boa, né? Dependendo da carga da estrutura que é colocada em cima, ela se adequa facilmente, né? Ela é uma fundação cara de certa forma, porque ela vai abranger uma área muito grande, como eu comentei, né? Então, além da área muito grande, vai ter toda a parte de concreto, aço envolvido, são coisas que oneram bastante numa obra, mas ela é uma grande solução como fundação superficial, né? E uma última fundação que a gente pode citar é o bloco. É um bloco de fundação. Como o nome já diz, ela é um bloco, é um quadrado, né, de concreto. Ela tem uma funcionalidade bem similar à sapata isolada. Ela é muito pouco usada, tá, a parte de blocos, mas só a critério de conhecimento, então a gente está trazendo esse tipo de fundação para você conhecer, né? Tanto o bloco quanto a sapata isolada, ela é muito utilizada para residências, sobrados, né? Casas assim e edificações que não são muito grandes. E um ponto bem importante que eu quero trazer para a parte de fundação, principalmente essa fundação superficial, são os cuidados na hora de execução, né? Toda estrutura em concreto armado precisa ter alguns cuidados e a fundação não foge disso. Um deles é o cobrimento, né? Por ser um elemento que vai estar enterrado, ele vai estar em contato com a umidade constantemente. Então é importante que o cobrimento da armadura seja obedecido, né? Porque o concreto ele está ali como uma função estrutural, mas também como função de proteção do aço, né? É ele que vai garantir que o aço fique íntegro, porque a partir do momento que esse aço entra em contato com alguma umidade, com ar, esse aço ele vai começar a entrar em processo de corrosão, né? E isso é um câncer na obra, a parte de corrosão, né? Conforme o aço for entrando em estado de corrosão, ele passa a expandir e o concreto é horrível a tração, né? No momento que o aço expande, o concreto vai entrar em processo de tração e vai começar a rachar. É aí que vem as rachaduras, né? Quanto mais racha, maior a facilidade do acesso de água, né? Da umidade, do ar. Então isso é como se fosse um efeito dominó, né? Conforme vai influenciando ali, vai prejudicando, vai reduzindo a vida útil do elemento. E aí como é que faz para recuperar uma fundação?
Como é que você arruma isso? É um custo enorme. Então, cobrimento da armadura é algo que a gente precisa ficar sempre atento quando for executar uma fundação, seja ela superficial ou profunda, né? Algo também muito importante que a gente tem que fazer é que a armadura da sapata, ela não pode ser lançada direto no solo, né? Isso aí a gente já acabou encontrando em algumas obras, né? A mão de obra nem sempre ela é qualificada, então a gente tem que ficar atento. O pessoal tem mania de só jogar uma britinha e joga o aço ali em cima, ou às vezes nem brita, tá? Já teve caso da gente chegar e tá ali a armadura jogada em cima do solo, esperando para ser concretado, né? Então a gente tem que orientar a mão de obra quanto a isso. O que é o certo ser feito? Tem que ser feito um lastro de concreto, né? Tem que ser jogada brita, feito um concretinho magro, lançado, né? Vai meio que fazer uma espécie de um contrapiso ali, né? Não é bem contrapiso, como eu disse, é um concreto magro, mas ele dá essa aparência de contrapiso, para depois a gente vir com a parte de armadura. A gente consegue colocar alguns espaçadores na armadura, que vai fazer com que a armadura fique mais elevada sobre esse concreto magro, né? E aí dá para fazer concretagem tranquilamente, né? Sem fazer com que a armadura, sem deixar que a armadura fique exposta. As fundações profundas, elas também têm diversos tipos, né? Para diversas soluções e necessidades da construção. Mas em relação à fundação superficial, a fundação profunda ela é muito mais cara, né? Ela exige uma mão de obra especializada, ela exige um maquinário específico, existe um consumo maior de aço, um consumo maior de concreto, né? Existe a necessidade muitas vezes de movimentação de terra, então ela gera todo um trabalho a mais, todo um custo a mais. Por isso é importante que a gente fique atento sempre a qual o terreno que a gente vai construir, né? Você vai comprar um terreno, será que esse terreno é bom? É bom você fazer essa análise para não ter nenhuma surpresa depois, né? Porque se for necessário fazer fundação profunda, esse custo da sua obra pode subir em 10%, né? O custo dessa fundação profunda gira em torno aí de 7 a 10% do valor total da sua obra, né? Então realmente é algo que onera bastante. Como é que são essas fundações profundas, né? Essa fundação profunda, ela nada mais é do que estacas, né, que vão a profundidades que podem variar aí das mais diversas, né? Tudo aquilo que está abaixo de 3 metros a gente considera como fundação profunda. Então ela pode ir a 5, 10, 20, 30 metros de profundidade, né? Eu já trabalhei em obras que a fundação foi trabalhado com uma fundação de estacas metálicas que atingiam quase 50 metros de profundidade. Imagina, 50 metros é muito profundo isso. Então vai depender muito do tipo de solo. Por isso é importante a gente saber essa sondagem, né? Saber um pouquinho desse terreno que a gente vai querer construir. Mas voltando à ideia do como é que é uma estaca, uma fundação profunda, né? Bom, no topo dessa fundação profunda a gente vai ter um bloco de coroamento, como o próprio nome já diz, né? Esse bloco vai estar na coroa, na cabeça da estaca. E esse bloco ele é responsável pela transferência, né? Ele é meio intermediador ali, ele vai transferir a carga que vem da supraestrutura, né? De toda a residência, toda a edificação. Esse bloco ele vai estar transferindo para a estaca. E aí, abaixo desse bloco a gente pode ter uma estaca, mas a gente pode ter 2, 3, várias estacas. Quem vai definir isso é o projetista também, tá? E aí a gente tem diversos tipos de estaca. Sendo ainda que essas estacas profundas, né? A fundação profunda, ela pode ser subdividida em estaca escavada e estaca cravada, né? Qual a diferença entre essas duas, né? A estaca escavada, o nome já diz, né? Ela vai ser escavada no momento. Vai ser escavada no momento e feita ali em loco. Já a estaca cravada, ela é uma estaca pronta, né? Que o pessoal traz para a obra e com o auxílio de um equipamento vai cravando essa estaca, né? Então, falando de estaca escavada, que é um tipo de estaca muito utilizado, eu diria que de 10 obras aí, 7 obras elas trabalham muito com a estaca escavada. Bom, então falando de estaca cravada, né, a gente pode dividir ela em 3 tipos de materiais que são muito comuns usados, que é a estaca de madeira, a estaca de aço e a estaca de concreto.
né? Todos os três modelos têm também sua finalidade dependendo do tipo de solo, mas assim, a estaca cravada, é importante você saber que ela vai gerar um grande impacto na vizinhança, porque normalmente é cravada com um bate-estaca, né? Então isso gera grandes vibrações no entorno do terreno. Então se você tem vizinho, se tem casa vizinha, isso pode gerar um dano na edificação, né? Então não é recomendado quando tu tem obras muito próximas. Ela muitas vezes pode sair até mais barata se está cravada, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? De que não pode ter edificação por perto, porque você pode estar gerando um dano no seu vizinho e aí o custo pode ser muito superior. Então como a estaca ela pode gerar esse dano à edificação vizinha, é importante que o profissional, o responsável técnico, faça um relatório de vizinhança, né? Nesse relatório ele vai analisar residências, casas que possam estar próximas, né? Fazer um relatório fotográfico, até para poder comprovar depois se houve surgimento de fissura ou não. Caso algum vizinho venha reclamar, né, você vai estar resguardado por meio desse relatório, né? Esse relatório é bom você fazer tanto com o uso de estaca cravada como com o uso de estaca escavada, né? Independente do tipo de fundação que você vai fazer, é importante você ter esse conhecimento. Se as obras vizinhas já não apresentam problemas, né? Se elas estão em boas condições ou não, porque isso é um meio de você estar se resguardando caso algum vizinho venha exigir algum ressarcimento, né, sobre um dano que esteja surgindo na casa dele. Bom pessoal, a gente vai fazer mais uma pausinha e agora a gente vai para uma obra muito especial aqui na cidade de Araranguá, que é a edificação do Bom Pastor. Essa obra está em processo já bem avançado, então acompanha com a gente como é que está o estado dela agora. Bom pessoal, estamos de volta e continuando o nosso assunto, né, nós estávamos falando no bloco anterior sobre estacas cravadas e agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de estacas escavadas, né? Essa tem uma gama um pouco maior, existem diversos tipos de estacas escavadas para determinadas soluções, né? E aí a gente pode citar a estaca do tipo hélice contínua, a gente pode citar a estaca raiz, Strauss, ômega, estaca mega, e aí tem várias outras, né? Mas o que a gente mais utiliza hoje, tanto em edificações residenciais, como construções de prédios, né? Comércios, é a estaca hélice contínua, né? Essa estaca escavada em loco nada mais é do que ela utiliza, né, um equipamento como se fosse uma perfuratriz. Você já deve ter passado por alguma obra que tinha esse equipamento, né? Essa perfuratriz ela vai perfurando o solo, né? Vai retirando um pouco daquela areia, daquele solo, pode ser areia, pode ser argila. E dentro dessa perfuratriz ela tem um espaço oco ao qual vai ser injetado o concreto. Então essa perfuratriz ela é oca por dentro, né? A lança dela é oca por dentro. Então quando ela chega no ponto exato que foi determinado pelo calculista, né, pelo projetista, é aberta uma comportinha lá na ponta da perfuratriz e por pressão, né, o concreto vai sendo injetado no solo e a perfuratriz vai saindo, vai sacando, enquanto o concreto vai ocupando aquele espaço, né? Então é um processo muito eficaz, né? Ele é excelente quando a gente tem também residências no entorno, porque ela não gera impacto no solo. Então depois dela lançar esse concreto, aí o pessoal, ela ainda consegue auxiliar, né, o pessoal ali que está na obra a colocar a armadura. Então depois de ter sido lançado o concreto, né, é colocada uma armadura nessa estaca para aumentar a resistência dela a esforços laterais, né? E assim é feito uma estaca do tipo hélice contínua, né? Depois que o concreto seca, o pessoal, eles fazem uma espécie de arrasamento, que eles quebram a cabeça da estaca, justamente para que aquele aço que foi inserido ali fique exposto, e aí eles montam um bloco de coroamento no entorno desse aço que está exposto, né? Para que tenha essa interação, essa ligação entre a estaca e o bloco de coroamento. Bom, e por fim, né, a gente falou de toda a parte de fundações profundas, fundações superficiais, né? Logo acima desse tipo de fundação vai ser feito ali o baldrame, né? O vigamento inferior da casa, que está dentro ainda da infraestrutura.
E aí nessa etapa é muito importante a impermeabilização. Eu tinha comentado a respeito daquela umidade que sobe no rodapé, né, das paredes. Essa umidade ela é causada pela umidade ascendente, é a umidade que vem do solo. Por isso a importância da gente fazer a impermeabilização desse baldrame, de todo esse alicerce da casa, né? Então a gente pode fazer também de várias formas essa impermeabilização. A gente sempre recomenda a utilização de aditivos impermeabilizantes no próprio concreto, né? Além desses aditivos impermeabilizantes no concreto, trabalhar com talvez manta líquida, ou temos também aquelas mantas asfálticas que também são utilizadas para a impermeabilização do baldrame, tá? E é importante que a impermeabilização ela não ocorra só no topo do alicerce, né? Que é muito comum o pessoal fazer isso. A gente vai nas obras, eles querem impermeabilizar só o topo do alicerce que vai estar em contato com a alvenaria. Na verdade, a gente tem que impermeabilizar também as laterais desse alicerce e também utilizar aditivos impermeabilizantes na argamassa de assentamento da parede, principalmente até ali a terceira, quarta fiada de tijolo, né? Isso vai auxiliar de forma a dificultar que a umidade ascendente venha atingir a sua residência, tá certo? Essas aí são as nossas dicas para vocês, né? Um pouco de conhecimento a respeito de infraestrutura. Eu espero que você tenha gostado aí do conteúdo, que você possa ir agora na sua obra e ver se está funcionando tudo certinho, né? Com tudo isso que você aprendeu. E aí, você sabia que tinha que fazer tudo isso? Todos esses cuidados na sua obra? Espero que esse conteúdo tenha agregado mais conhecimento para você. E se você está gostando, se inscreve para que você possa ficar sabendo, receber notificações de mais vídeos que a gente vem trazer para você.